E já chegamos então à segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Ceará venceu por 2-0 o Grêmio na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio não, na Arena Castelão. Em Fortaleza. Então 2-0 para o Ceará. Pedro Raul jogando muito bem pelo Ceará. Foi decisivo ali no Campeonato Pernambucano. O Ceará foi campeão. Pedro Raul fez gols importantes. E marca nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele teve um desempenho muito ruim no Vasco e no Corinthians. E no Ceará parece que ele recupera o seu futebol da época de Goiás, onde ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano de 2022, junto com o Germancano. Começa muito bem o campeonato pelo Ceará, marca gol de pênalti, o Thiago Volpi foi lá para tentar cabecear e empatar o jogo. Teve o contra-ataque de fora da área, Matheus Araújo fez 2-0 para o Ceará no final da partida. Vi muita gente reclamando que não era final de campeonato, então não tinha por que o Thiago Volpi ir para a área, mas isso é bem comum em jogos de pontos corridos também, até porque ali uma derrota por 1 ou 2-0 não faz tanta diferença. E você empatar um jogo, né, ganhar um ponto, faz diferença. Principalmente agora no começo, o Grêmio não perderia tanto em saldo. Ele tomou um gol na primeira rodada, agora tem 3 gols sofridos e já tinha 3 pontos conquistados anteriores. A gente viu um Grêmio que sofreu muito com a defesa e tendo um saldo de gols terrível. Até mesmo no campeonato que eles foram vice-campeões. Campeonato que o Grêmio foi vice-campeão em 2023. A defesa era muito ruim, o Soares compensava lá na frente. Em 2024, sem o Soares, o Grêmio sofreu mais. A defesa continuou ruim e o ataque já não entregava porque não tinha o diferencial que era o Luizito Soares. Não tem esse diferencial, não tem mais o Renato Gaúcho como técnico, é aí o Gustavo Quinteiro, que vai tentando se manter no cargo. Estreou bem no Campeonato Brasileiro, ganhou o jogo na Sul-Americana. Não acho que o Grêmio esteja jogando tão bem assim, mas tá aí com os resultados. Não tem porque demitir ele só por conta da perda do título estadual, né? Se tivesse que fazer isso, já teria feito, inclusive, né? O início aí de Brasileiro Sul-Americana. Perder pro Ceará fora de casa é aceitável. Em casa, seria um tropeço gigante pro Grêmio. O Ceará vem jogando bem. O Ceará, como eu disse, campeão estadual, ganhando do Fortaleza, seu maior rival, que era um time favorito. Dominou a partida, teve 500 chances e fez 3 gols. O Corinthians finalizou 6 vezes, mas no menor sentido o Vasco poupar 8 jogadores num jogo de Campeonato Brasileiro, pensando no jogo contra o Puerto Cabello na Sul-Americana. Puerto Cabello, e a Sul-Americana, não é Libertadores. E mesmo se fosse Libertadores, contra o Puerto Cabello, não tem que ter medo desse time poupar lá, né? Se tivesse que poupar, teria que ser na Sul-Americana. Mas de 3 chutes, tomou 3 gols. Não teve defesa dele no jogo, nenhuma. Não foi do Matheus Bidu. O Matheus Bidu que fez o gol. Eu não lembro quem foi deu o toque no Pumita. Mas o toque acontece e é marcada a falta. Mas eu não marcaria não, porque pra mim foi um trança-pé de jogo. E, cara, eu queria que fosse 5-0 mesmo, porque assim a chance do cara ele cair seria maior. Com 3-0 ele tá aí ainda. E eu não duvido que o Vasco vai ganhar do Porto Cabello, espero que ganhe. E deve ganhar o próximo jogo do Brasileiro também em casa contra o Sport, eu espero. E aí o cara ele ganha uma sobrevida. E aí meu medo é enfrentar o Flamengo na quinta rodada, né? Será que ele vai poupar também? Porque eu vi torcedor comentando, se a derrota já é esperada em Itaquera, por que não mandar o time reserva? Você aceita a derrota antes do jogo? E como eu disse, o Corinthians não tá jogando isso tudo. O Corinthians perdeu na estreia da Sul-Americana, o Vasco empatou, e por culpa do Carille também, a gente pode... Tava 3-1 e o time tomou gol. Não foi só culpa dele, eu até falei isso no vídeo, né? Acho que o time dentro de campo não soube segurar ali, mas o Carille também tem responsabilidade. E nesse jogo a maior responsabilidade é dele. Mesmo com a partida horrorosa do João Vitor, do Lucas Piton, nem vou falar. Os três, né? Os três maiores responsáveis por essa derrota tem ligação com o Corinthians, por incrível que pareça, né? Parece até que foi de propósito. Ramon Dias contra o Vasco, 100% de aproveitamento. E ainda no sábado, o Botafogo recebeu o Vasco Matos por... Atlético Mineiro e São Paulo terminou empatado em 0-0. E polêmicas de arbitragem. O Lianco foi expulso, mas não na hora que deveria. O Lianco deveria ter sido expulso no primeiro tempo, ou poderia. Não vou dizer que deveria ou poderia, porque eu estava assistindo o jogo do Fluminense, não vi o lance ao vivo. E pelo que eu vi rapidinho da falta, nos melhores momentos da partida, não acho que é um absurdo não ter expulsado. Ele devia ter ganhado pelo... Ele ganhou o amarelo, acho, né? Não lembro se ele ganhou o amarelo ou não. Mas ele foi expulso no final do jogo, já em confusão, né? Pós-jogo. O Calegari foi expulso ainda antes dos 45 do segundo tempo. E os São Paulinos reclamaram bastante da não expulsão do Lianco. E o que dizer, o Atlético Mineiro mais uma vez joga bem melhor que o São Paulo, que continua não jogando nada. Não jogou nada no Campeonato Paulista. Não jogou bem na estreia e empatou com
com o Sport em casa, com o Calegari desperdiçando pênalti, agora ele é expulso, a fase do Calegari é terrível. E o Atlético Mineiro jogou bem contra o Grêmio, mas perdeu. Jogou bem contra o São Paulo e não conseguiu ganhar. É complicado, é um time que tem todas as condições de ganhar o título, mas perder esses pontos no começo mesmo que não tenha perdido, só empatado, às vezes 2 empates é pior do que uma derrota. E aliás, perdeu sim, né? Ele perdeu pro Grêmio, perdão. Eu falei que empatou, mas ele tem uma derrota e um empate, então. 1 ponto pra... Apesar do no final ali, o Canóbio não tocou a bola querendo, né? A bola acabou sobrando pro Lima, mas foi bonito o drible dele pra cima do Cleiton. E fez 1 a 0 pro Fluminense no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Fluminense não consegue manter o mesmo mal do gol, jogou aberto, então gol do Red Bull Bragantino. Deixa eu botar o F11 aqui. Gol do Red Bull Bragantino. E aí, depois, no final da partida, cruzamento para a área, Thiago Silva finaliza. O Cleiton defende, ou o zagueiro que atrapalha. O zagueiro atrapalhou o Cleiton nesse lance. E o Martinelli faz o gol da vitória do Fluminense. Ele estava sendo vaiado pouco antes do gol. E como eu disse, esse pedaço saiu, né? A internet travou, mas esse pedaço saiu, que o Felipe Melo comentou depois do programa lá do Sport TV, que o Martinelli deveria ser mais respeitado pela torcida, porque foi o único jogador do Fluminense que o Guardiola perguntou o nome na final do Mundial de Clubes de 2023. Como eu disse, o Martinelli é bom jogador, não está vivendo uma grande fase, assim como o Fluminense também não, mas é um bom início com um novo treinador. Renato Gaúcho, pela 7ª vez comandando o Fluminense, começa com o pé direito no Maracanã. No Beira-Rio, o Internacional venceu por 3 a 0 o Kia. Olha o Marcelo de Lima Henrique antes do jogo. Arbitragem, Marcelo de Lima Henrique. Porque eles querem velocidade. A FIFA quer 8 segundos, tranquilo, não tem frescura. Tem a posse de bola, eu tenho contrato. Pode me olhar que eu vou estar em cima, beleza? Não vamos abusar, porque o jogo tem que ser assim agora. As coisas mudaram, tá bom? E na resenha são os capitães daquela que a gente sabe ali, sem frescura, não tem isso comigo, beleza? Futebol, não é igreja. Ih, rapaz, tá aí, Marcelo. Futebol, não é igreja, Deus abençoe. Felipe Henrique, ó. Tá soltinho, Marcelo, hein? Arroz soltinho, hein? Ele vem da Federação Cearense, embora seja carioca. Nailton Oliveira é o árbitro assistente número 1 e o Renan Aguiar é o árbitro assistente número 2. É teu, fica a bola. Vamos lá, volta aqui. Fazer uma foto lá que gira. Fazer a foto bonito lá, ó. Sorrisão, Marcelo. Aí, ó. Sobe um pouquinho a foto aí do câmera. Afasta meu câmera. Posicionou o câmera. Rapaz. O diretor Marcelo de Lima Henrique, hein? Ele começou bem o jogo, né? Aí a hora que a bola rolou. Aqui o lance do Inter. Tá, pode jogar. E Cruzeiro. Domínio limpo. Ó. Aparentemente habilidade. Olha a demora do Wesley pra cair. Ele cai lá dentro da área, não sei se ele queria um pênalti. Não existe. Fora da área. Fora da área, tá? Tem uma marca, tá, Daiane? Um app. Amarelo. Quem faz a falta é esse jogador que faz a falta. E só pelo fato dele cair dentro da área, eu acho que quem devia tomar cartão amarelo era o Wesley. Pra não dizer que era vermelho, né? Olha a demora dele pra cair lá dentro da área, sendo que o toque foi fora, não foi suficiente pra cair. Não à toa ele demora tanto, ele quer cavar um pênalti. Com o pé direito. Então, Bernardo, claramente, a falta é fora da área. Preciso Agora confirmar a eu preciso identidade, tá? que você me dá 4 baixos, por favor. Ele vai apresentar cartão, eu preciso. Tá, ó. Quem faz a falta é o número 34. 34. Que falta, cara. Ah, então ele dá o vermelho. Docs. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua informação. 4 baixos. Se fosse dentro da área, seria cartão amarelo. Que também não seria falta. A falta não existiu. Mas é aquele negócio da dupla penalidade. Se fosse pênalti, não teria por que expulsar o jogador. Como foi fora da área, vamos expulsar o jogador, já que não é pênalti. Eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai Marcelo, fazer eu escuto sua informação, tá? Nós só estamos checando dentro e fora. Número 34. Olha a gritaria. Tá parecendo igreja pentecostal sim, Marcelo. Bom, seguindo com o jogo, o Vitória no Barradão. No primeiro tempo não aconteceu muita coisa, muitos gols perdidos pelo Flamengo, com finalizações assim horrorosas, bem longe do gol. Mas tipo, as chances foram bem criadas. Chegou na hora da finalização e ninguém estava acertando. No segundo tempo o Arrascaeta faz um golaço. Assim, um golaço mesmo de craque, né? Camisa 10. A la Ronaldo, a la Romário com aquele biquinho. Ele faz o gol, então, abrindo o placar pro Flamengo. O Vitória chega a empatar com o Wellington Rato. Na hora eu falei, caramba, o Wellington Rato acertou um chute daquele de novo. Tipo aquele que ele fez na Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas não, dessa vez a bola desviou.
no Gerson, e aí acabou com a chance do Rossi defender. E aí o Bruno Henrique depois, aproveitando o cruzamento do Luiz Araújo, bom contra-ataque do Flamengo, faz 2-1 do Flamengo. O Arrascaeta chegou a 74 ou 73, uma coisa assim. Muitos gols também pro meio campista, né, o Bruno Henrique. Eles são os dois que são os maiores campeões da história do clube. O Mirassol fez o seu primeiro jogo em casa na primeira divisão e empatou em 1-1 com o Fortaleza. Jogando melhor, poderia ter vencido. O Mirassol, que apesar de ter perdido na primeira rodada para o Cruzeiro fora de casa, jogou bem lá. Foi uma estreia muito digna do Mirassol e uma estreia digna também diante do seu torcedor. Claro que a vitória seria melhor, mas assim, estava perdendo até o finalzinho da partida e conseguiu empatar com o gol do Christian. Christian Riquelme faz o gol de empate no final. O Emmanuel Martins tinha aberto o placar para o Fortaleza com um golaço no primeiro tempo, mas o Mirassol vai lá e busca o empate em casa. Começa bem no campeonato, 1 ponto. O Mirassol é um dos candidatos ao rebaixamento, mas assim, pode a gente se recuperar e permanecer na primeira divisão. Não acho um time ruim, não. Teve a troca de treinador, né? O Rafael Gunaes Guimarães é o treinador agora. Eles tinham o Barroca, que foi demitido ainda no Campeonato Paulista. Vamos ver qual será o futuro do Mirassol e do Fortaleza no campeonato. Fortaleza estreou mal na Libertadores, começou bem o Campeonato Brasileiro, mas assim, o ano do Fortaleza até aqui não é bom. Agora talvez o jogo mais polêmico da rodada: Palmeiras 2, Sport 1. Sport, hospedagem para todo mundo, chega no Rio de Janeiro. Vamos fazer online, faz online. Fechar a rodada, Santos e Bahia na Vila Belmiro. Santos sem Neymar ainda, presente no estádio, fantasiado de Batman, segundo o Neto. E ele entrou no campo lá, fez a graça, chutou uma bola pro gol. Assim, não pode jogar? Não pode nem ficar no banco, né? Falaram que talvez ele ficasse no banco de reservas, vamos ver se ele vai pro jogo contra o Fluminense no Maracanã na próxima rodada. Enfim, dentro do campo, os jogadores que lá estavam, o Bahia começou bem a partida, fez 1-0 com o gol do Eric Luiz, belíssima jogada do time do Bahia. O Santos consegue empatar e virar o jogo no segundo tempo. Tassiano e a Lei do Ex empatam pro Santos. Tassiano que faz falta assim no time do Bahia, né? No time do Santos ele não consegue ser titular absoluto porque tem a concorrência do próprio Neymar na posição, embora ele não jogue. E ele começou como reserva, entrou no segundo tempo, fez o gol de empate. O Pituca vira o jogo pro Santos. No final, Luciano Juba marca um belo gol. Belo gol pela jogada, a finalização não foi tão bonita não, mas ele faz o gol de empate do Bahia. Vem jogando muito o Luciano Juba. O time do Bahia tá bem azeitado. Já o time do Santos tem muito a melhorar e o Neymar tá fazendo falta, né? Tá fazendo falta e o contrato tá acabando. Vai renovar, né? Não tem pra onde o Neymar ir. Ele tem que renovar com o Santos. Olha, a classificação após 2 rodadas: o Internacional tem 4 pontos, assim como Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Essas 7 equipes então têm uma vitória e um empate nessas 2 primeiras rodadas. Com 3 pontos estão Fluminense, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Esses 4 que estão juntos, um atrás do outro, não exatamente nessa ordem, mas desde 2022 na Série B, quando os 4 subiram. Nos anos seguintes, 2023 e 2024, as 3 equipes ficaram juntas na tabela. Ah, não sei, 2023 não, 2023 o Grêmio ficou lá em cima. O Grêmio ficou em segundo lugar, o Bahia e o Cruzeiro e o Vasco ficaram mais pra baixo. Eles ficaram juntos lá embaixo, o Grêmio ficou desgarrado. Mas na temporada passada voltaram a ficar juntos e agora começam o campeonato juntos de novo. Na 13ª posição está o Bahia. Ah, já falei do Bahia, né? O Bahia tem 2 pontos, tá? É que o Vasco e o Cruzeiro tem 3 pontos, o Bahia tem 2, mas eu tava falando os 4 que estão juntos são o Grêmio, o Vasco, Cruzeiro e Bahia. Mas no caso dessa vez eles não estão com o mesmo ponto ainda. E não estou falando dos pontos necessariamente, né? Eles estão juntos assim, um atrás do outro na tabela. O São Paulo tem 2 pontos também, 2 empates. O Red Bull Bragantino tem 1 ponto. Santos, Mirassol, Sport e Atlético Mineiro também tem 1 ponto. E o único que perdeu os 2 jogos foi o Vitória. O único que não pontuou ainda no campeonato. Ninguém ganhou as 2 partidas. E apenas o Vitória perdeu as 2. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou os artilheiros por enquanto, são Gabriel Talhari da Juventude, marcou 2 gols. E o Pedro Raul, do Ceará, marcou 2 gols também. O Talhari fez os 2 gols na primeira rodada, o Pedro Raul marcou 1 na primeira e 1 agora. Aí tem vários jogadores com gol que eu não vou mencionar aqui.
Nas assistências, temos empatados ali Bernabé do Internacional, Luciano Juba do Bahia e o William do Cruzeiro, todos eles com 2 assistências. E é isso aí, 8 horas e 14 minutos.